Em Quem Ama Cuida, Pilar confessa a Ademir que mandou atacar Adriana. A semana reserva uma das revelações mais perturbadoras de Quem Ama Cuida, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, finalmente admite a Ademir, vivido por Dan Stubas, que foi a responsável por contratar alguém para atentar contra a vida de Adriana, personagem de Letícia Collin, dentro do presídio. A confissão não apenas expõe a crueldade sem limites de Pilar, mas também coloca Ademir em uma situação ainda mais delicada, dado o histórico de crimes que ambos acumulam. O ódio de Pilar por Adriana tem se mostrado crescente. Antes mesmo de confessar o ataque, a personagem já dava sinais de que não mediria esforços, tendo cogitado eliminar a fisioterapeuta e pressionado Rosa em busca de informações sobre a família da rival. No entanto, ao abrir o jogo com Ademir, Pilar mantém uma postura estratégica. Ela nega categoricamente qualquer envolvimento na morte de Arthur, cujo espólio é o grande pivô do conflito entre os dois. A confissão chega em um momento de extrema pressão para Ademir. Ele já lidava com o ultimato de Pedro, que deixou claro que fará o possível para impedir que a herança de Arthur termine nas mãos da família do joalheiro ou dele próprio. Para complicar ainda mais o cenário, Pilar exigiu que Ademir a nomeasse inventariante de Arthur no lugar de Tiago, deixando claro que seus planos vão muito além da vingança pessoal e miram diretamente o patrimônio deixado pelo falecido. O que se desenha, agora, é uma aliança cada vez mais frágil. Embora Pilar e Ademir compartilhem segredos capazes de destruir a ambos, seus interesses já não caminham na mesma direção, e a revelação sobre o ataque a Adriana adiciona um novo e perigoso elemento a essa relação. Enquanto Pilar segue protegendo seus segredos, Adriana enfrenta o desafio de descobrir quem está por trás das ameaças que sofre. Vale lembrar que os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças, conforme a edição da novela. É impressionante como a teledramaturgia brasileira consegue extrair o que há de mais visceral e sombrio da natureza humana quando coloca atores do calibre de Isabel Teixeira, Dan Stubas e Letícia Collin no mesmo tabuleiro. O que estamos vendo em Quem Ama Cuida não é apenas um folhetim de revelações, é um estudo de caso sobre a ganância e a obsessão. Quando a Pilar da Isabel Teixeira olha nos olhos do Ademir do Dan Stubas e admite que cruzou a linha vermelha ao tentar eliminar a Adriana, a gente percebe que não estamos mais diante de uma vilania caricata, mas de algo muito mais profundo e perigoso. Para entender o peso dessa cena, precisamos olhar para quem são esses artistas. A Isabel Teixeira, por exemplo, é um nome que dispensa apresentações, mas cuja trajetória é um exemplo de dedicação técnica. Filha do cantor e compositor Renato Teixeira, ela poderia ter seguido o caminho da música, mas escolheu as artes cênicas, construindo uma carreira sólida no teatro, muitas vezes longe dos holofotes da grande mídia, até explodir nacionalmente como a Maria Bruaca em Pantanal. Ali, ela provou que consegue dominar a tela com um olhar, uma nuance, uma dor contida. Ver Isabel assumindo essa vilã agora, com uma frieza estratégica que chega a arrepiar, é um testemunho da versatilidade dela. Ela não faz a vilã que grita, ela faz a vilã que calcula, que manipula, que respira o ódio como se fosse oxigênio. Do outro lado, temos o Dan Stubas, que tem uma marca registrada na nossa televisão. Ele é o ator que lá atrás, em Mulheres Apaixonadas, protagonizou um dos momentos mais difíceis da nossa história televisiva ao interpretar o abusivo Marcos. Um personagem que infelizmente trouxe à tona discussões urgentes sobre violência doméstica que repercutem até hoje. Dan sempre foi muito inteligente na escolha dos seus papéis, transitando entre o galã, o homem de bem, e como vemos aqui, esse antagonista ambíguo que vive no limite da lei e da moralidade. Ele carrega uma bagagem de papéis que exigem esse jogo de cena tenso, onde o silêncio diz tanto quanto o diálogo. E a Letícia Collin, a vítima dessa trama, é uma das atrizes mais completas da sua geração. Letícia começou cedo, ainda criança, e soube fazer uma transição impecável para papéis adultos complexos, carregados de carga dramática. De O Segundo Sol a Todas as Flores, ela tem um dom natural para nos fazer torcer por ela mesma em situações de vulnerabilidade extrema. A trajetória dela é marcada por uma entrega absoluta, e aqui, como Adriana, ela funciona como o alvo que quanto mais sofre, mais desperta a fúria irracional da Pilar. Quando analiso essa dinâmica entre Pilar, Ademir e Adriana, não consigo deixar de pensar no que isso representa para o formato da novela brasileira. Estamos saindo daquele lugar comum do mocinho e da vilã maniqueístas para um território onde os personagens são cinzentos. A Pilar quer o espólio, ela quer o dinheiro, ela quer o poder, mas ela também quer a destruição da rival. O fato de ela negar a morte do Arthur enquanto confessa o ataque a Adriana é um movimento de xadrez. Ela confessa um crime para manter o controle sobre outro.
É a estratégia do criminoso que admite o erro menor para desviar a atenção do crime maior. Isso me faz lembrar de tantos outros vilões icônicos da nossa teledramaturgia que usavam o segredo como moeda de troca. A relação da Pilar com o Ademir é, na verdade, uma relação de autodestruição mútua. Eles são cúmplices, mas não são aliados, e essa é uma distinção fundamental. O Ademir está acuado, pressionado pelo Pedro, pressionado pela herança, e agora, com essa confissão, ele se torna refém da Pilar. É um cenário de pressão psicológica constante que, na minha visão, é o que mantém o público grudado na tela. A pergunta que fica para mim, como espectador e analista, é até onde essa aliança vai se sustentar antes de implodir completamente. Porque é isso que acontece com o mal, não é? Ele não tem lealdade. O ódio da Pilar pela Adriana não é apenas ciúme ou disputa, é uma obsessão por controle que, historicamente, é a ruína de qualquer personagem desse tipo. Eu particularmente acho que a televisão brasileira está passando por um momento de refinamento na construção desses perfis psicológicos. Não temos mais tanto espaço para o vilão que faz o mal por fazer. Hoje o vilão precisa de uma justificativa, ainda que deturpada, precisa de uma falha humana que o torne, de alguma forma, identificável, mesmo que o espectador o repudie. O que vemos em Quem Ama Cuida é o reflexo de um mundo onde as pessoas estão cada vez mais isoladas em suas próprias verdades e dispostas a tudo para proteger seu status. Quando a Pilar pressiona o Ademir a nomeá-la inventariante, ela não está apenas buscando dinheiro, ela está buscando o reconhecimento, a autoridade. Ela quer ser a dona do jogo. E o Ademir, com todo o seu histórico de falhas, é o parceiro ideal para essa queda. Acho fascinante observar como a trajetória desses atores influencia o que vemos na tela. A Isabel Teixeira traz para a Pilar uma carga de teatro que dá uma dignidade assustadora à personagem. Ela não precisa exagerar no gesto porque o olhar já entrega a maldade. O Dan Stubas, por sua vez, consegue transmitir a angústia de quem sabe que está sendo arrastado para o fundo do poço. É uma dança perigosa. Na minha visão, o que torna essa história tão envolvente é justamente esse jogo de peças. A Adriana, personagem da Letícia Collin, representa a verdade que precisa ser revelada, e a tensão do público reside na espera pelo momento em que ela vai finalmente entender a dimensão do que está acontecendo contra ela. Enquanto isso, a Pilar continua operando nas sombras, mentindo para si mesma e para os outros. É um roteiro que valoriza a inteligência do espectador, que gosta de ver as nuances, de ver o detalhe na interpretação, o suspiro antes da confissão, a hesitação na voz do Ademir. É evidente que essa revelação sobre o ataque à Adriana vai mudar tudo. Não existe mais o ponto de retorno. Uma vez que o segredo é compartilhado, ele vira uma arma. E como o Ademir está sob o ultimato do Pedro, a situação dele é de uma fragilidade extrema. Se o Pedro descobrir essa confissão, a casa cai para ambos. É um dominó de eventos que foi armado com maestria. Eu me pergunto, será que a Pilar realmente acredita que pode controlar todas as variáveis? Ou será que, como muitos antes dela, ela vai ser engolida pela própria soberba? A televisão brasileira, ao longo das décadas, nos ensinou que o castigo para a vilania costuma ser proporcional à arrogância do vilão. E Pilar tem esbanjado arrogância, principalmente ao achar que pode manipular o inventário de Arthur como se fosse um joguete pessoal. Essa trama é, em última análise, sobre a fragilidade das relações humanas quando o dinheiro entra na equação. É uma lição amarga, mas muito bem contada. A forma como os autores costuram esses conflitos, misturando o passado de cada personagem, as histórias que eles já viveram e os fantasmas que eles carregam, é o que faz a gente sentar no sofá todo dia. E cá entre nós, é um privilégio ver esses três grandes nomes da dramaturgia em um embate tão rico. A gente sabe que lá no fundo, a queda deles será inevitável, mas o prazer está justamente no caminho, em observar cada passo dessa descida ao abismo que eles estão construindo juntos. O cenário que se desenha é de uma tensão absoluta, e eu, como fã de uma boa história, mal posso esperar para ver como as peças vão se mover daqui para frente, especialmente quando a verdade da Adriana começar a colidir com a mentira da Pilar. Vai ser um desfecho épico, e tudo isso só reforça a qualidade da nossa teledramaturgia quando ela se propõe a explorar a complexidade humana.